sabe que a vida, só quem é maduro vai entender o que eu vou falar, que a vida é uma luta. Amém? A vida é uma luta. Tem uma fase da nossa vida que é tão legal, que se a gente pudesse, a gente ficava nessa fase o tempo todo, que é quando a gente é criança. Porque criança, qual é a preocupação de uma criança, Celso? Qual é? Né? A criança não se preocupa com o boleto, a criança não sabe quanto é a conta de energia, a criança sabe, né? Mas quando a gente vai crescendo, vão também aumentando as responsabilidades, vão também surgindo as lutas. A gente sabe que tem um momento determinado para a nossa vida e vamos entender que tudo, hoje eu ouvi isso de alguém, não lembro quem falou, ele disse assim, pastor, lembro, foi Sérgio, que é o esposo da pastora Mara, que cuida lá do estacionamento da Igreja dos Jardins. Ele fez, pastor, tudo tem um preço, né? É verdade. Você pode olhar, tudo tem um preço. Eu lembrei do nosso Rafael, pastor, tudo tem um preço, está tudo anotado, né? E a gente sabe que o preço da vitória é a luta. Em especial, a capacidade de perseverar, de insistir. Porque as coisas boas, elas nunca serão fáceis. As coisas boas, elas vão exigir de nós renúncia, sacrifício, empenho. E às vezes as coisas, Daniel, complicam muito. E a primeira vontade que a gente tem é de largar tudo, é de desistir, é de se entregar. Mas aí, quando a gente vai para a palavra do Senhor, aqui nós encontramos um caminho para lidar com isso. Aqui nós encontramos uma direção para a nossa vida, para esse tempo, para momentos como esse, que às vezes a gente pensa de se entregar. Como é que a gente faz? Pastor, é tanto problema, é problema na minha casa, é problema no meu trabalho, é problema de saúde, é tanta luta, meu Deus, me ajude aí. E eu quero dizer a você que Deus está sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela tem um caminho para isso. E a gente vai encontrar especialmente quando a gente olha para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, que você sabe que a igreja não é o local, a igreja não é a estrutura, a igreja do Senhor é o povo do Senhor, são as pessoas. E lá, quando o apóstolo Paulo foi levantado como aquele que iria trazer a igreja de Cristo, a sua doutrina, quando ele ia trazer a igreja de Cristo, a sua forma, o que seria igreja e como é que uma igreja de Cristo se comporta, ele traz, vamos dizer assim, o caminho, a fórmula. Não vou dizer que é segredo, porque está aqui, para quem quer, mas um caminho para a gente enfrentar, um caminho para a gente perseverar, um caminho para a gente alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Antes de eu entrar aqui, diz para o seu irmão, não desiste não, em nome de Jesus, desiste não, viu? Diga assim, Jesus está na torcida por você. Quem crê assim? Amém? Né? E aí, olha o que Paulo diz, abre aí a sua Bíblia, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4:16. Aleluia. Quem achou diz amém? Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, como são os sofrimentos, irmãos? Leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fecha os olhos só um pouquinho. Espírito Santo, continue fazendo a tua obra. Espírito Santo, continue tratando com o nosso coração. Queremos o Senhor, queremos a tua palavra.
Queremos a tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo está explicando porque é para a igreja, uma igreja que estava passando. Sabe, irmãos, eu preciso até falar mais sobre isso aqui, porque a gente, quem aqui passa por luta aqui? Todos nós. Mas olhe, a gente não consegue ter a dimensão das lutas que a igreja primitiva passava, não. Quando a igreja de Cristo surge, irmãos, era uma perseguição terrível. Não era como hoje. Você ser cristão aqui era realmente você colocar, no sentido literal, a sua vida em risco. Roma, ela tinha uma perseguição implacável contra os cristãos. Terrível. Então, era confisco de bens, era prisões, eram execuções. A coisa não era brincadeira. E como explicar que um movimento como esse, que surge num ambiente de tanta perseguição e dificuldade, como explicar que essa igreja, ela conseguiu não só vencer, ultrapassar isso, mas chegar até os nossos dias de hoje? Paulo diz aqui, e o que ele trata aqui são situações que servem para a nossa vida em todos os contextos. Em cada situação, se a gente aplica esses princípios, que são princípios da palavra de Deus, podemos passar pelas piores circunstâncias possíveis da nossa vida. Mas se nós cremos que estamos diante da palavra de Deus, se tomamos posse da palavra de Deus na nossa vida, nós conseguimos não só suportar, mas nós vamos conseguir encarar, enfrentar e, no nome de Jesus, vencer. Amém? Por isso, ele vai dizendo, quais são aqui as coisas? Qual é essa fórmula? Por que eles não desanimavam? Porque ele vai dizer aqui que eles estavam assim, embora exteriormente, fisicamente, eles parecessem desgastados, oprimidos, até machucados. O próprio Paulo, irmão Roberto, quantas vezes Paulo não apanhou na rua? Quantas vezes ele não foi preso? Quantas vezes ele não foi apedrejado até? Ele diz, olha, embora no exterior a gente pareça se desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Aqui está o primeiro ponto. Renovação interna diária. Renovação interna diária. Interessante isso, porque a gente está vivendo um tempo que a aparência é tudo, né? Que as pessoas, elas fazem um esforço tremendo para que exteriormente aparente ali algo bom, algo saudável, algo feliz. E a gente sabe que na grande maioria das vezes isso é uma mentira. Pessoas estão por dentro sendo destruídas, porque não entendem que a grande beleza, a grande força, o grande milagre mesmo que precisa acontecer e ser evidenciado é trabalhar de dentro para fora. Quando ele fala interiormente, ele está falando a respeito de questões relacionadas a espirituais, a questões emocionais, aos pensamentos que estão dentro de nós. Porque o que está aqui dentro vai refletir lá fora. Eu posso até por fora estar meio machucado, mas dentro eu estou sendo renovado dia após dia, por meio de quem? Da minha fé no Senhor. O meu espírito, nosso espírito está cada dia sendo renovado. Numa noite como essa, por exemplo, onde você escolhe vir para a casa de Deus, a palavra de Deus vem e fala ao seu coração, trata com o seu espírito, trata com a sua alma, e a proposta é que a gente saia daqui renovado. Só quem crê. Amém? Então, a grande questão não é a aparência, mas é o que está dentro de nós.
É como está a minha alma, é como está o meu pensamento, é como estão os meus sentimentos. Paulo vivia muita dor, muita tristeza e muita perseguição, mas a sua alma estava cada dia sendo fortalecida em Deus. Olha o que ele escreveu lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o que, irmãos? Os seus corações e o que mais? As suas mentes em quem? Em Cristo Jesus. Então, como é que eu me renovo a cada dia? Interiormente, clamando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, buscando a presença do Espírito de Deus na minha vida. Essa renovação, diariamente, interiormente, nós estamos sendo renovados e fortalecidos. Toda vez que eu oro, toda vez que eu busco de verdade a presença do Senhor na minha vida, Ele vem e me renova, Ele vem e me fortalece. Você quer ver uma coisa? Quem aqui um dia já não teve a experiência de estar muito mal, mas nesse dia você encontrou força para dobrar o seu joelho, orar, e às vezes você nem conseguiu falar, mas a lágrima desceu, e depois desse choro você se levantou mais forte? Alguém já viveu algo assim? Isso se chama renovação pela presença do Espírito de Deus dentro de você, trabalhando com a sua alma, trabalhando com os seus pensamentos, trabalhando com os seus sentimentos. Dia após dia, a nossa alma interiormente, a gente vai sendo fortalecido no Senhor. Roma, ela colocava a sua esperança na força do seu exército. A igreja do Senhor colocava a sua esperança na força do Espírito Santo de Deus que estava dentro do seu povo. É por isso que aquele povo, quando ia para as execuções dia de domingo no Coliseu, eles não tinham medo da boca dos leões, eles não tinham medo das fogueiras, eles não tinham medo das mortes. Eles estavam ali com a sua alma fortalecida no Senhor, porque sabiam que dentro deles havia um poder maior sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Aquele que consegue ter um espírito forte, aquele que consegue ter uma alma forte, aquele que consegue ter um pensamento forte, meu irmão, minha irmã, supera, suporta, enfrenta e vence. Então, não é que a gente deva desleixar da aparência, mas a grande preocupação nossa, eu tenho que saber como eu estou por dentro, como é que vai a minha alma, como é que vão os meus pensamentos, como é que vão os meus sentimentos. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso que a gente não desanima, porque uma pessoa desanimada, né? Ânimo vem de alma, ânimo vem de espírito, ânimo vem de vida. Então uma pessoa desanimada é uma pessoa que está sem alma, sem vida, sem espírito. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, animem-se, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, você vai vencer. Amém? Um outro ponto é a gente também entender, primeiro, renovação interna diária, o entendimento de que, escute, a glória de Deus vai ser sempre maior e mais pesada do que o sofrimento. A glória de Deus é sempre maior, é sempre mais pesada do que os sofrimentos que a gente passa. Quem está entendendo isso? Pastor, como assim a glória de Deus é pesada? Quando a palavra do Senhor vai falar a respeito de glória, o Senhor, a glória de Deus, está falando da manifestação da sua presença, do seu poder. Ele está dizendo que Deus em nós é de uma maneira tão tremenda, que quando a gente olha para o sofrimento que a gente passa, a gente vai entender porque Paulo diz que o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Escute isso: a glória de Deus nunca passa, mas o sofrimento, o Senhor diz que ele é leve, ou seja, conseguimos suportar, e é momentâneo, significa que vai passar. A glória de Deus não passa, mas o sofrimento ele passa. Passamos pelo sofrimento, entendendo que por mais doloroso que às vezes ele seja, ele nunca vai ser maior do que o peso da glória de Deus que está sobre a minha vida.
Quando eu entendo a presença de Deus na minha vida, eu olho para o meu sofrimento e vejo, estou sofrendo, está doendo, está sendo difícil, só que isso que eu estou passando e vivendo nem se compara à presença de Deus em mim. Eu sei que esse sofrimento ele vem sobre a minha vida e como ele vem, ele vai passar. Eu sei também que a palavra do Senhor vai me dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então ele diz, olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós o peso da glória de Deus. É no sofrimento em Deus que a cada dia a minha fé é aprimorada. Ei, o sofrimento, se a gente souber lidar, ele nos aproxima mais de Deus, ele nos fortalece mais em Deus, ele nos amadurece mais no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, pastor, é muito sofrimento. Vou dar um toque para você, no amor, que é para mim e para você. Meu irmão, não corra do sofrimento não. Porque na maioria das vezes que a gente quer evitar o sofrimento, vai sofrer mais. Não tem sentido. Eu acabei de dizer aqui, eu vou repetir. Foi que Jesus disse que a gente ia ter no mundo. Quem lembra? No mundo a gente ia ter o quê, irmãos? No mundo a gente ia ter o quê? E agora, como viver num mundo de aflição? Entendendo que o peso da glória de Deus vai tornar esse sofrimento leve e momentâneo. E essa glória de Deus vai produzir em mim essa maturidade de encarar a luta, de encarar a dor, de encarar o sofrimento. Nunca é fácil, mas Jesus mostrou como é que passa pelo sofrimento. O Jesus é o exemplo de como se enfrenta o sofrimento, na dependência do Senhor, na obediência à palavra de Deus. E a glória de Deus é mais pesada, a glória de Deus é mais forte, a glória de Deus é maior do que todo e qualquer sofrimento sobre a nossa vida. A presença de Deus nesse lugar, Deus está aqui de uma forma muito linda hoje. Desde que esse culto começou, quando eu cheguei ali, eu comecei a chorar. A presença de Deus é linda nesse lugar. Quando a gente está na presença do Senhor, sente a presença de Deus, a gente nem lembra que está passando por alguma coisa. Por que acontece isso? Porque o peso da glória de Deus é sempre maior do que qualquer sofrimento que a gente enfrente. Amém? E por último, para perseverar, é uma coisa, irmãos, é muito básico isso. Humildemente eu tenho uma teoria. Às vezes, as coisas que a gente acha muito básicas, ou do tipo assim, mas eu já sei disso. E a gente, com esse tipo de pensamento, pode ter uma tendência a desprezar e a não fazer, por achar que já sabe, por achar que já é, aí a gente relaxa. Eu acredito que são nos pontos mais simples, que quando a gente dá atenção, aí sim é que Deus opera com intensidade na nossa vida. Sabe o que Paulo diz aqui? Que os olhos deles estão fixados naquilo que não se vê. E não naquilo que a gente está vendo. Ele diz que aquilo que a gente vê é transitório, passa. Mas aquilo que a gente não vê é eterno. Quem é o eterno? Jesus Cristo. Então onde tem que estar o nosso foco? Em Jesus Cristo. Para onde eu tenho que colocar o meu coração, a minha fé, a minha confiança? Jesus Cristo. Você já viu Jesus? Alguém aqui viu Jesus? Mas alguém aqui crê que Jesus existe? Alguém aqui crê e sabe que Jesus está nesse lugar? Então diz para o seu irmão, não tira os olhos dele não. Mantenha os olhos firmes em Cristo. Amém? Amém? Foco no Senhor Jesus. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, olha para o Senhor.
não tira os olhos do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que você está aqui nessa noite? Eu tenho que estar aqui por causa de Jesus Cristo. Só estamos aqui por causa dele. O nosso olhar está no Senhor. Os nossos olhos estão no Deus Todo-Poderoso. Os nossos olhos não podem sair da direção do Senhor. Uma vez, o rei chamado Josafá, um rei extremamente temente a Deus, ele foi surpreendido com uma aliança inimiga de 3 exércitos contra ele. Ele convocou toda a nação para orar e para jejuar, e diante da nação ele orou: Senhor, os inimigos estão aí à porta, estamos cercados, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão no Senhor. E Deus deu vitória a Josafá, e Deus dá vitória a quem está com o seu coração nele, a quem persevera nele. Escute, muita coisa nessa vida vai tentar nos tirar do foco de Jesus Cristo. Muita coisa nessa vida vai tentar toda vez desviar o nosso olhar de Deus. Ou a gente olha para o homem, ou a gente vai olhar para as circunstâncias, ou a gente vai só olhar para os problemas. Toda vez que eu tiro os olhos do Senhor, eu enfraqueço. Todas as vezes que eu tiro os olhos de Deus, eu tenho fortes tendências de queda, de desistência. Mas se os meus olhos estiverem no Senhor, autor e consumador da minha fé, aquele que eu não vejo, mas eu sei que Ele me vê, e eu creio que Ele existe, que Ele é real, que Ele habita dentro de mim, que Ele habita dentro de você, por meio do seu Santo Espírito. É fé. Eu creio num Deus vivo, um Deus que é todo poderoso, e meu foco e minha esperança tem que estar nele. Foi por isso que a igreja do Senhor prevaleceu. É por isso que a igreja do Senhor não desanimava. Ei, você está com problema? Todo mundo tem problema. Eu diria que os problemas aqui não tem nem como comparar os problemas que a gente vive hoje. Mesmo assim, independente disso, esse povo permaneceu firme, mesmo tendo suas casas e seus corpos queimados, mas hoje repousam na glória de Deus. Sua história, sua experiência está aqui registrada como um caminho para mim e para você, para que nos momentos difíceis nós nos lembremos de quem é maior na nossa vida, de quem é todo poderoso na nossa vida. Que quando a gente pensar em desistir, em desanimar, a gente entenda que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem direção. Deus trouxe a gente aqui hoje, numa quinta-feira. Muitas vezes a gente está até mais cansado. Você deve ter tido um dia corrido. Você deve estar passando muita coisa na sua vida. E Deus trouxe você aqui nessa noite. Você que está em casa, você, meu irmão, minha irmã, aguenta firme. Não desiste não. Não desanime não. Não se entregue não. Cristo Jesus é por nós. Cristo Jesus conhece a nossa história, o nosso coração. Não desanime, não desista. Só vence, meu irmão, minha irmã, aquele que vai até o fim, aquele que está disposto a pagar o preço, aquele que está disposto a encarar o sofrimento. Com Jesus não tem moleza não. Com Jesus não tem, sabe, não, é luta sim. No mundo tereis aflições, carregando a cruz, a porta é estreita. Mas escute, qual é o caminho? A gente não vai na nossa força, a gente vai na força do Senhor, na dependência do Senhor, na confiança do Senhor, renovando o nosso espírito diariamente, renovando os nossos pensamentos diariamente, renovando a nossa alma diariamente com a sua palavra. Ei, o alimento da nossa alma se chama palavra de Deus. Alimente sua alma com a palavra de Deus, alimente seus pensamentos com a palavra do Senhor, alimente a sua alma com a presença do Espírito Santo de Deus. É lá que a gente encontra força, é lá que a gente persevera. Amém? Eu encerro com hoje, foi anteontem, com um testemunho. Estava com a cabeça cheia de... Porque tem gente que pensa que pastor não tem problema. Quer só um pouquinho do meu? Eu empresto alguns para você. Né? Estava assim, um trânsito, um calor, sabe, Marco? Aí, ali na Desembargador Manhã, nem quando eu percebi, vieram logo 2, que aquele pessoal do limpador de para-brisa, jogaram acho que uns 10 litros de água assim. Rapaz, aí eu fiz assim, ó. Aí sabe o que o lavador disse para mim? Ô rapaz, bota esses dedos para cima em nome de Jesus. Aí eu, tame na cara.
Aí eu disse, ô meu irmão, é verdade, para cima sempre com Jesus, é do alto. Não se preocupe não, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Diz para o seu irmão, irmão, olha para cima em nome de Jesus. Coloca essas mãos para cima no nome de Jesus. Deus é na tua vida. Não desanime não. Amém? Eu não tinha nada para dar para eles, mas eles me deram a palavra de Deus para a minha vida. É assim que acontece. E Deus faz sempre questão de nos lembrar. Levanta, meu irmão. Não desanime não. Não se entregue não. Tem uma vitória. Aliás, tem muitas vitórias reservadas e preparadas para você. Tem um louvor que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. O que é que a gente faz? É nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Faz assim aí. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos existirá. Por quê? Diga. Maior é o que está do que o que está no mundo. Maior é o que está em e quem está em você é Jesus Cristo. Glória a Deus. Só quem está em Jesus fica em pé aí. Amém. Amém. Levanta, meu irmão, levanta.